Olá, eu sou a Lara Munique, aluna da 10ª edição do programa Starter Full Stack Web Developer na GrowDev, e estou aqui para te fazer um convite. Bora conhecer um pouco mais sobre sistemas operacionais? Então, você já parou para pensar em qual língua o seu computador fala? Me diz aí, português, inglês, espanhol, francês, talvez? Brincadeira. Você já ouviu falar da linguagem de zeros e uns? Então, essa é a língua que seu computador fala. São os chamados códigos binários. Tá, mas se eu falo português e o computador em códigos binários, como é que ele me entende? Então, é aí que entra o que chamamos de sistemas operacionais. O sistema operacional, que também é conhecido como S, é o programa que permite que você se comunique com o seu computador. Tá, mas como assim? O que o sistema operacional faz para permitir que o computador me entenda? O sistema operacional é um software ou um conjunto de softwares que tem como função administrar e gerenciar os recursos do sistema, desde os componentes de hardware e sistemas de arquivo até programas de terceiros, estabelecendo assim a ligação entre o computador e o usuário. Mas atenção, entenda como um computador qualquer máquina de processamento automático de dados, como por exemplo um notebook, um celular e até um console de videogame. A importância de um sistema operacional é tão grande que sem ele um computador seria inútil. Mas como assim inútil? Sim, sem um sistema operacional não conseguiríamos escutar música, por exemplo, navegar na internet ou até enviar um e-mail seria impossível, pois um sistema operacional nos permite interagir e dar ordens ao computador, de forma que ele entenda e responda para o usuário. Mas vamos falar de sistemas operacionais para desktops e notebooks. Você sabe quais são os dois maiores sistemas operacionais que existem disponíveis hoje? Um deles, garanto que você já ouviu falar muito. Sim, o Windows. E o outro, você sabe? Algumas pessoas podem não ter ouvido falar dele, mas o pessoal ligado à tecnologia sabe bem que é o chamado Linux. Topa saber um pouco mais sobre a história de cada um deles? Vamos começar pelo Windows, que em meados da década de 80, mais precisamente no ano de 1985, a empresa Microsoft, que eu tenho certeza que você já ouviu falar, criou esse sistema, em sua versão chamada de Windows 1.0. E dá uma olhada no como era o visual desse sistema. Pouquíssimas funções comparadas às que temos hoje em dia, mas ainda assim muito avançado para a época, comportando um relógio, aplicações como um bloco de notas e até um jogo, o Reverse, que podemos identificar na imagem. Já em 1987, em dezembro, chegou uma evolução do Windows, ou Windows 2.0, apresentando melhorias na interface com possibilidade de sobrepor janelas de programas, o que o seu antecessor não permitia. 3 anos após o lançamento do Windows 2.0, em 1990, a Microsoft surpreende, trazendo ao mercado a versão que surpreendeu pelo seu visual mais limpo e organizado, ou Windows 3.0, o qual foi responsável por apresentar ao mundo o jogo que virou destaque nos computadores pré-internet, o Campo Minado. Eu confesso que amava esse jogo. E então, em 1995, chegou ao mercado a versão do sistema operacional que passou a ser considerada a mais importante da história, o Windows 95. Foi um grande salto da evolução, apresentando o navegador Internet Explorer e o menu iniciar, que, diga-se de passagem, permanece nos sistemas até o dia de hoje. Também podemos dizer que o Windows 95 foi responsável por fazer do computador um item popular nas casas do mundo todo. Seu sucessor, o Windows 98, lançado em 1998, já disponibilizava de suporte para mais de um monitor, componentes USB, serviço Outlook de e-mail e também o modo hibernação, até chegarmos no queridíssimos Windows XP, lançado em outubro de 2001, que no quesito visual, o Windows XP foi bastante inovador, apresentando um menu iniciar verde com barras azuis. Entre as muitas novidades, havia a opção de alterar entre contas de usuários, sem fechar arquivos abertos, suporte para DSL e até o wireless. Seu wallpaper inesquecível, uma foto de planícies na Califórnia, se tornou uma das imagens mais famosas da internet. Confesso que mesmo depois de mais de 8 anos que o sistema foi descontinuado, o Windows XP ainda tem um lugarzinho no meu coração. É a minha versão preferida do Windows. Já em 2006, a Microsoft lançou o que podemos dizer a versão menos querida do Windows,
o Windows Vista. Apresentou uma nova estética de janela, com visual transparente. Surgiu também os chamados widgets, porém não foi muito quisto pelos usuários, pois reclamavam que essa versão deixava o computador muito lento, fazendo muita gente continuar ainda utilizando a versão anterior, o Windows XP, por um bom tempo. Mas foi em 2009 o lançamento da versão do Windows 7, a qual foi a melhor recepcionada pelo usuário, em comparação ao seu antecessor. Com melhorias no desempenho, destacou-se também por recursos como suportes à tela touchscreen e multitouch, leitura de Blu-ray e a criação do Windows Defender. Trazendo mudanças que podem ser notadas até hoje no sistema operacional da Microsoft, em 2012, em outubro, foi lançado o Windows 8, a versão que remodelou por completo a interface do sistema, trazendo widgets, janelas retangulares e a remoção do clássico menu iniciar. Uma polêmica e tanto, hein? Já em 2015, a Microsoft, depois de tanta polêmica, não pensou duas vezes e trouxe de volta o menu iniciar na versão do Windows 10, que apresentou também ao mundo a assistente virtual Cortana. Sendo hoje a versão mais recente do sistema operacional da Microsoft, em 2021 foi apresentado o Windows 11, com um visual mais moderno, com a barra de tarefas centralizada, mais segurança e velocidade. Já a história do Linux é um pouco diferente. Em agosto de 1991, na Finlândia, um cara de 21 anos chamado Linus Torvalds iniciou um projeto pelo desejo de desenvolver uma versão do Unix, que já era o sistema operacional da época, porém mais barata e ainda assim com um código aberto. A parte necessária e obrigatória do Linux é pequena, mas é pouco para garantir uma experiência completa ao usuário. A ideia desse sistema é que cada usuário customize o uso de programas favoritos, mas na prática isso é difícil e demorado. Então, para simplificar esse processo, existem várias versões do sistema operacional já montadas e disponíveis para os usuários, as chamadas distros, ou distribuições, com suas próprias interfaces. As mesas conhecidas, podemos citar a Ubuntu e o Debian. Uma curiosidade do Linux é a sua mascote Tux, que com certeza você já ouviu falar em algum lugar por aí. Existem muitas histórias sobre o motivo da mascote ser um pinguim, mas o fato é que no início de 1996, vários colaboradores dos sistemas conversavam sobre um logotipo ou mascote. E após várias sugestões, Linus falou de uma forma descomprometida que gostava de pinguins. Foi então que imediatamente começou a ser montado o desenho que conhecemos hoje. Claro, depois de muitas versões do mesmo. O seu nome, Tux, a princípio, veio da letra inicial do criador Torvalds, com a junção da primeira e última letra do Unix, sistema o qual Torvalds se baseou para criar o Linux. Mas ainda surgem muitas histórias de como o nome foi criado. Mas bora ver algumas diferenças entre Windows e Linux? Tipo de código. No Windows, o código-fonte é fechado. Não se tem acesso a ele. Já no Linux, temos acesso completo ao sistema, com código de fonte aberto tanto no sistema quanto dos softwares. A licença de uso do Windows possui uma licença paga, que por sinal custa caro e você não pode fazer a distribuição. O Linux, a licença GLP, ou seja, é livre para distribuir, alterar e comercializar, desde que mantenha seu código de fonte aberto. Suporte ao usuário. A Microsoft disponibiliza para o Windows uma equipe que pode dar suporte ao cliente, mas é claro, é um valor pago à parte da licença do sistema. O Linux, a maioria das distribuições, utilizam comunidades, fóruns e chats abertos ao usuário, ou seja, é um serviço gratuito e de fácil acesso. Já na segurança, com uma boa configuração, o Windows pode ter um sistema seguro, mas é totalmente vulnerável a vírus. Já no Linux, é totalmente seguro, não vulnerável a vírus, pois existem poucos vírus criados para esse sistema. Em questão de software, no Windows existem softwares proprietários, ou seja, pagos e com preços elevados. Os softwares são gratuitos, tem que ter um alto cuidado, pois podem conter vírus na instalação dos mesmos. Já para Linux, a maioria dos softwares são gratuitos e livre de qualquer vírus. Por hoje é isso. Obrigada por ter assistido até aqui.